A nossa igreja, por graça e misericórdia, está atenta aos sinais da volta de Cristo. Amém? Pelo menos o pastor de vocês está. E eu tenho procurado alertar vocês, não é de hoje, né? Nós estamos atentos a isso. Mas eu lhe pergunto, é o panorama geral da igreja atual? As igrejas estão pregando isso? Estão atentas a isso? Não. Infelizmente não. Então nem todos estão apercebidos disso, não é verdade? Então vejam comigo uma coisa. Mateus capítulo 25. Nós temos aqui a conhecida parábola das 10 virgens, que nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Essas lâmpadas representam a palavra de Deus. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias ou loucas, dependendo da versão, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Você sabe que o azeite simboliza o Espírito Santo, a presença de Deus em nós. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Tardando o noivo. Então vejam que interessante. Já quase 2000 anos se passou, desde que o Senhor Jesus foi ressuscitado, não é? Que morreu e ressuscitou, quase 2000 anos. Quando se completa 2000 anos? Em 2030, quase 2000 anos. Está tardando? Claro que sim. Não está tardando? 2000 anos é tempo à beça, convenhamos, não é? Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Não é o que está acontecendo hoje com a igreja? A igreja não está dormindo, os crentes não estão dormindo, estão aí vendo televisão, Netflix, vendo pornografia na internet, depois vem para o culto domingo, levantar a mão para adorar o Senhor. É assim que está a igreja hoje, né? Então vamos prosseguindo aqui. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Nessa hora, meia-noite, o que acontece? Todas acordam. Todas acordam. Olha o que diz aqui o texto. Então se levantaram todas. Eu pergunto a você, o que pode acontecer a nível mundial para que toda a igreja desperte, perceba que realmente estamos vivendo os últimos dias, de fato e verdade, que não se passará mais muitos anos? O que poderia acontecer na face da terra? Que acontecimento se daria na face da terra para que todos tivessem certeza de que agora é o fim da linha? O que poderia acontecer na face da terra para que o caos se estabelecesse no mundo? O que? Alguém tem um chute? A terceira guerra mundial. Por quê? Porque as suas consequências atingem todo o planeta. Tsunami vai acontecer? Vai. Depois da terceira guerra. Não vai acontecer nesse momento. Pode acontecer um tsunami de um terremoto, como aconteceu na Indonésia, no Japão. Mas o do asteroide cair no mar é o toque da segunda trombeta. E a segunda trombeta só toca depois da primeira. E a primeira trombeta, a meu ver, é a terceira guerra mundial. Preste muita atenção nisso. Quando Jesus diz, à meia-noite ouviu-se um grito. Grito lembra susto. Meia-noite lembra o quê? E é esse o ponto. No final da Segunda Guerra Mundial foi criado um relógio fictício chamado relógio do Apocalipse. Alguém já ouviu falar?
O vídeo é de 2 minutos, por isso vale a pena você assistir. Coloque aqui, por favor, meu filho. A proximidade do fim do mundo é simbolicamente representada pelo Doomsday Clock, o relógio do apocalipse. De acordo com a diretora executiva do Boletim de Cientistas Atômicos, Kenneth Benedict, a humanidade está atualmente a 3 minutos do juízo final, 2 minutos mais perto do que na última medição em 2012. A falta de atenção às mudanças climáticas e a modernização dos arsenais nucleares representam terríveis ameaças à existência da humanidade. Os líderes mundiais não estão dando a importância e urgência necessárias para proteger os cidadãos de uma catástrofe potencial. Desde sua criação em 1947, o Doomsday Clock teve os ponteiros ajustados 18 vezes, variando entre o momento mais tenso de 2 minutos para meia-noite em 1953 para 17 minutos para meia-noite em 1991, no fim da Guerra Fria. Quanto mais próximo da meia-noite, mais ameaçada estaria a civilização. Na última vez que o Doomsday Clock marcou 3 minutos para meia-noite foi durante a Guerra Fria, em 1983. Estava 3 minutos para meia-noite até o final do ano passado. Depois da eleição de Donald Trump, o Boletim dos Cientistas Atômicos decidiu aproximar mais da meia-noite o ponteiro dos minutos. De 3 minutos ele avançou mais 30 segundos. Agora estamos a 2 minutos e meio da meia-noite. Esse relógio é fictício, mas o ponteiro ele vai chegando mais próximo da meia-noite na medida em que as nações do mundo estão se comportando de um modo perigoso, que faça com que uma catástrofe nuclear aconteça e que venha devastar todo o planeta. E nós estamos vendo um clima de tensão cada vez maior. E se uma guerra nuclear começar, vocês não tenham dúvida de que toda a igreja na face da terra não falará de outro assunto senão da volta de Cristo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que quando o Senhor Jesus disse nessa parábola meia-noite, era profético. O relógio do Apocalipse é um relógio conhecido no mundo inteiro, assim como a palavra de Deus é conhecida no mundo inteiro. E eu espero que outros servos de Deus estejam percebendo que a meia-noite aqui desse texto é o relógio do Apocalipse. Quando acontecer a catástrofe nuclear, esse relógio vai continuar existindo? Perdeu o sentido de existir, já chegou na meia-noite, acabou. Vocês compreendem? E quando começar a catástrofe nuclear, o que diz a parábola, hein? Que é tarde demais. Quem tem o Espírito Santo tem. Quem não tem o Espírito Santo não adianta mais buscar, porque será tarde demais. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, que nós estamos na urgência de buscarmos o Espírito Santo. Precisamos nos encher do Espírito Santo. E o Senhor tem nos mostrado o caminho. Em primeiro lugar, precisamos abandonar o mundanismo. Desliguem a televisão, desliguem da tomada se for necessário. Se você não tem como ligar sua televisão na internet ou em DVD para que você assista outras coisas, desligue, jogue fora. O que não presta para você não presta para mais ninguém. Pare de se contaminar. O Senhor não vai derramar o Espírito Santo para aqueles que estão se contaminando com o mundo, naqueles que estão se contaminando com o mundo. Então pare de se contaminar. É óbvio que se eu estou falando de televisão, eu estou falando também de qualquer site que contamine o seu coração, qualquer programação, seja lá o que for, filmes que você possa assistir, até desenhos, e também, obviamente, novelas, isso também engloba a TV, e também jogos, de videogame, de violência, é tanta coisa que entra pelos olhos para contaminar o coração, e é isso que tem impedido as pessoas de serem cheias do Espírito Santo. Por isso eu digo para você,
a menos que você queira se identificar com a igreja de Laodiceia, que era uma igreja mundana, a menos que você queira ser condenado juntamente com aqueles que o Senhor estava a ponto de vomitar da sua boca, a menos que você queira ser como essas 5 nécias ou loucas que não tinham azeite na lâmpada, o meu conselho para você é: desligue-se de todo o mundanismo em nome de Jesus. Faça isso depressa, porque quando começar a Terceira Guerra Mundial, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor, não adiantará mais buscar o Espírito Santo. Quem tem, tem. Quem não tem, o Senhor dirá: acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Não há mais tempo. Busque agora. Se encha agora. Se santifique agora em nome de Jesus. Porque essa guerra pode começar esse ano. Essa guerra pode começar amanhã. E ao toque da primeira trombeta. Ué, pastor, mas as trombetas não tocam depois dos selos? Essa é a questão. Lembram que eu disse que os selos são um resumo de tudo? Quando é que as trombetas começam a tocar? Elas começam a tocar durante a abertura dos selos. Durante a abertura dos selos. A primeira trombeta é a Terceira Guerra Mundial. Eu preciso ver isso com vocês, irmãos, me perdoem. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Toda erva verde. Ou seja, algo vai contaminar o ar, e toda erva verde será prejudicada, toda plantação será prejudicada, mas nem toda plantação será queimada. Porém, diz aqui que 1/3 da terra será queimado. Com o quê? Com isso que cairá do céu, que será de fogo de mistura com sangue. Lendo isso aqui, imediatamente eu me lembro do profeta Joel. Já vamos para ele. Qual é a segunda trombeta? A segunda trombeta, aí sim, é uma estrela caindo do céu, um asteroide caindo no mar, diz aqui o texto. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Pensem comigo. Se uma estrela, um asteroide, estrela não, né? Ele chamou de estrela, nós sabemos que é um asteroide, cai no mar, o que acontece em seguida? Um tsunami devastador. Lembram de Lucas capítulo 28, a partir do versículo 25? Lembram disso? Nós vimos aqui, está aqui, não está? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. É um asteroide, não é? Então a NASA identificou, e ela vai dar o alerta, poucas horas antes talvez, espero que sejam dias antes, mas talvez sejam horas. Então por isso haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus foram abalados. Então, queridos, a primeira trombeta é a Terceira Guerra Mundial. E para que serve a trombeta? Para despertar. Para despertar quem? Quem está dormindo. À meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se a primeira trombeta. É a primeira trombeta. Compreendem? Para quê? Para que a igreja desperte. Para que aqueles que estão cheios do Espírito Santo não tenham dúvida de que o Senhor vem. Desperta do que dormes. É o tempo de despertar. E o que tem a ver a primeira trombeta com Joel? Agora eu vou para Joel 2:30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Sangue e fogo, primeira trombeta.
E ele dá mais um detalhe: colunas de fumaça. Quem já viu a explosão de uma bomba nuclear? Coluna de fumaça que sobe, que forma aquele cogumelo. E o que ele diz em seguida? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora veja que interessante: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Nós estamos ou não entre esses sobreviventes? Vai depender de você. Você está dando ouvidos aos alertas do Senhor para guardar grãos? Porque quando a guerra estourar, lembre-se, toda a erva verde será atingida. As plantações serão atingidas, haverá fome na terra. Lembram do terceiro selo, crise econômica, fome, lembram? Lembram do quarto selo? 1/4 das pessoas na terra morrendo por fome. Lembram disso? Se você começar a se preparar agora, você não morrerá disso. Entre os sobreviventes, está aqui no texto. Agora vejam que interessante, versículo 30 não diz: sobre a terceira guerra mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Não é o que diz o versículo 30? Quais são os versículos anteriores, o 28 e o 29? Quais são? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aí prosseguindo, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas. Ou seja, qual é o sinal que antecede o sangue, fogo e colunas de fumaça? O sinal que antecede são os servos do Senhor tendo sonhos e visões acerca do que vai acontecer. E é o fenômeno que está acontecendo agora. E nós estamos hoje aqui com um desses servos. Ele não é o único. A pastora Nínive também teve os seus sonhos, suas revelações, não é? Mas o missionário Reginaldo mais do que todos nós juntos. Amém, irmãos? Então, queridos, é tempo de nos prepararmos. Missionário, eu queria chamar o senhor aqui. Obrigado, Cleverson, por trazê-lo. Eu gostaria que o missionário estivesse aqui dando esse encerramento a tudo isso que eu disse. Como eu falei para vocês, era impossível ser mais rápido do que eu fui, irmãos. É muita coisa, não é? Mas eu tenho certeza que não foi por acaso que o Senhor fez que eu conhecesse o missionário Reginaldo. Porque o missionário Reginaldo é a prova do que está dito aqui. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E é importante dizer o seguinte: isso aqui é uma linguagem poética, que era muito comum nos escritos judaicos. Quando o texto diz, filhos profetizarão, velhos sonharão, jovens terão visões, não é que só os jovens terão visões, não é que só os filhos profetizarão e os velhos sonharão. É que filhos, velhos e jovens profetizarão, sonharão e terão visões. Entenderam, irmãos? É uma linguagem poética, amém? Então, irmãos, é tempo de nos santificarmos, amém? Missionário, que Deus colocar no seu coração. Pai do Senhor, irmãos.
Queridos, não é tempo mais de brincar. Irmãos, vamos nos santificar, irmãos. O que Apocalipse diz? Quem for santo, se santifique mais ainda. E quem for sujo, se suje mais ainda. Você é santo? Então se santifique mais. Se somos santos, então vamos nos santificar mais. Queridos, se o pastor Alan está trazendo essas revelações, esse conhecimento, é porque Deus não quer que você fique de fora do arrebatamento. Amados, a televisão é um meio do diabo contaminar a mente das pessoas. Eu sou prova disso, irmão. Eu ouvi, irmãos. Eu ouvi, não foi ninguém que me disse. Pessoas da minha família, que depois que começaram a assistir novela, se viciar em televisão, um dia falou para mim: todo mundo pode divorciar, por que eu não posso? Pelo amor de Deus, irmãos, irmãs, irmãos, se você não está acreditando no que o pastor Alan está falando, coloca o joelho no chão e vai buscar o Espírito Santo, porque se você buscar, meu irmão, ele vai falar com você. O que Jeremias disse? Invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscai o Senhor enquanto se pode. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Se você não está acreditando no pastor, então vai buscar a revelação do Espírito Santo, além das que ele já trouxe aqui. Mas só tem um detalhe: você só vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo se você jejuar, se você orar, se você se abster das coisas do mundo, se você se santificar. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. Busque ao Senhor. O tempo de brincar acabou. Irmãos, é melhor você fazer alguém da sua casa, seu filho, chorar porque você cortou a televisão dele, do que você chorar junto com ele quando a igreja subir e você ficar, irmãos. É melhor você cortar essas coisas agora, do que depois você não conseguir, e o pior, fica sem Cristo. Voltemos para nossas casas agora, convictos de que não nos resta muito tempo. Deus abençoe.